Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, ou simplesmente modelo de Bohr. Bom, o modelo anterior, o modelo de Rutherford, dizia para nós o seguinte: o átomo é constituído de duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo contém prótons, partículas positivas, e nêutrons. É região extremamente pequena, mas contém praticamente toda a massa do átomo. Já a eletrosfera é a maior região do átomo, mas ela contém massa praticamente desprezível, porque nela se encontram os elétrons, subpartículas que têm carga negativa. Bom, um questionamento que se fazia na época era por que o elétron não se chocava com o núcleo. Porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo, eles acreditavam que deveria existir uma atração entre esses dois, né? Então, eles chegaram à conclusão, pessoal, que o modelo atômico de Rutherford tinha algumas falhas. Porque se eu tinha uma carga negativa girando em torno de um núcleo positivo, essa carga negativa iria girando até perder energia e se chocava com o núcleo. Mas isso não se observava, tá? E eles defendiam também que se essa partícula estivesse em movimento, ela teria que emitir continuamente radiação. Só que o modelo de Rutherford não explicava a parte da radiação. Então é que vai surgir Rutherford. Rutherford, meninos, ele melhora, ele aperfeiçoa o modelo de Rutherford. Por isso que o modelo é chamado de Rutherford-Bohr, tá? E ele vai elaborar alguns postulados para explicar a parte de energia. O primeiro postulado diz o seguinte: a eletrosfera, ela vai ser formada por camadas ou níveis eletrônicos. Observem que aqui nessa imagem, as camadas ou níveis são esses círculos. No caso, foram representados três: camadas K, L e M. Ele defende ainda que essas camadas ou níveis eletrônicos têm energias diferentes. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. Quanto mais distante, quanto mais se afasta, essa energia tende a aumentar, tá? O outro postulado diz o seguinte: um elétron, ele pode migrar de um nível de energia para o outro. Só que para isso, ele vai ter que absorver ou liberar a energia. No caso aqui da imagem, o que nós temos? O nosso elétron está representado aqui na primeira camada, tá? Esse estado é chamado de estado fundamental. Já aqui, ó, na segunda parte, ele mostra que esse elétron vai absorver um fóton. Fóton significa quantidade de energia. Se ele absorve uma quantidade de energia, significa que esse elétron fica excitado. Se ele absorve energia, pessoal, essa camada onde ele estava localizado não tem tendência a comportar ele mais, porque é uma camada de baixa energia. Então, ele vai tender a pular, a migrar para uma camada mais externa, porque ela tem uma energia maior. E é o que está sendo representado aqui, ó, nessa última imagem, que é o estado excitado. Então, antes ele estava na primeira camada, aí ele pulou para a segunda. Ele foi para uma camada mais energética. Quando isso acontece, ele atinge o chamado estado excitado. Aqui, meninos, essa imagem está representando também aquilo que eu falei, ó, o elétron está aqui, na segunda, né, numa camada mais externa. O que acontece, pessoal? Quando um elétron migra para essa camada mais externa, que ele fica excitado, ele fica instável, ele vai desestabilizar todo o átomo. Então, essa condição dele é momentânea. Ele vai querer voltar para o lugar dele de origem. Só que para ele fazer esse caminho de volta, ele não pode continuar com a energia que ele recebeu. Ele vai ter que
enviar ela para o meio externo. E ele envia ela para o meio externo por meio de um fóton. O mesmo fóton que ele recebeu para subir para a camada exterior, ele vai ter que devolver para retornar para o seu lugar de origem. Aqui nessa imagem, é outra imagem representando o mesmo processo. E1 aqui é a camada 1. Esse símbolozinho de energia aqui significa que o elétron está absorvendo energia. Então, ele vai migrar para a camada mais externa. Ele vai ficar excitado. Só que o estado excitado não é estável, ele vai voltar. Então, aqui mostra a volta. Ó. O elétron está aqui. Observe que a setinha mostra que ele vai voltar para a camada anterior. Só que olha aqui, meninos. Ele está liberando para o meio externo a luz que ele absorveu, a energia. O interessante desse modelo, pessoal, que ele explica para nós por que alguns elementos químicos podem emitir luzes coloridas. Ó, todo átomo, todo elemento químico emite, né, pode emitir algum tipo de radiação. Algumas podem ser visíveis e outras não. Os metais, por exemplo, têm a característica de emitir luz visível para a gente. A gente vai ver alguns experimentozinhos onde, por exemplo, o cobre emite luz verde, o sódio, laranja, né? O bário, vermelha. E isso tem a ver com esse modelo atômico que é o modelo de Bohr. A quantidade de radiação, o comprimento de onda indica para nós qual que é a cor emitida pelo elemento químico. Ó, meninos, então vocês vão ver que esse modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, está muito associado a um conceito que a gente vai aprofundar nas próximas semanas, que é o conceito de distribuição eletrônica. Nós temos até hoje conhecidas 7 camadas eletrônicas lá da eletrosfera, né? Que a gente pode chamar de 1 até 7, ou ainda pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, tá? Lembrando, a K é a que está mais pertinho do núcleo. Então, essa aqui é a K, ela está mais perto do núcleo. A L está um pouquinho mais longe, M, N, O, P, Q, tá? Esses numerozinhos que eu coloquei aqui para vocês e que também estão representados aqui na imagem é a quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas comporta. Por exemplo, a camada K, que é a camada que está mais próxima do núcleo, é uma camada extremamente pequena, então ela só comporta 2 elétrons. A camada L é uma camada maior, ela já comporta 8 elétrons. A M, 18, e assim por diante. Aqui, para finalizar, só mais uma tabelinha que ela mostra para a gente a configuração ou distribuição eletrônica de alguns átomos. Por exemplo, ó, o hidrogênio, ele tem número atômico 1. Significa que ele tem um elétron, tá? Então, se ele tem um elétronzinho só, ele vai ocupar só o nível 1, ou seja, a camada K. Ele não precisa usar a L, a M, a N, porque ele tem pouco elétron. Se eu pegar, por exemplo, aqui o segundo elemento químico, que é o carbono, ele tem número atômico 6, ou seja, ele tem 6 elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição dele, a primeira camada eu vou colocar 2 e na segunda eu vou colocar 4. 2 com 4 dá exatamente os 6 elétrons que ele tem. O alumínio ó, tem 13, vai ficar 2, 8, 3. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com o diagrama de Linus-Pauling e a gente vai aprender a fazer essa distribuição, tá? Vocês vão ver que terão conceitos a mais, né? O conceito de subnível também, mas nós vamos começar agora a relacionar o modelo atômico de Bohr com a distribuição dos elétrons naqueles níveis de energia.